Olá pessoal, tudo bem? Professor Paulo Roberto, estamos de volta aqui para tratar dos nossos polígonos, da nossa geometria. Hoje nós vamos tratar de um assunto nessa aula muito interessante. Nós vamos transpor todo o conhecimento que nós tivemos de polígonos até agora para uma representação diferente, para uma representação num plano cartesiano. Agora vamos dar uma lembrada, que história é essa de plano cartesiano e como que eu posso trabalhar dentro de um plano cartesiano. Então, acompanhe aqui o raciocínio, vamos pensar um pouco sobre isso. Veja uma coisa, quando a gente trabalhou lá com plano cartesiano, em outras situações, lá nas séries anteriores e também nos bimestres anteriores, a gente lembrava o seguinte: todo ponto localizado num plano cartesiano, ele tem, na verdade, duas coordenadas, Ele tem uma coordenada que vai dar a posição dele no eixo x, e uma coordenada que vai dar a posição dele no eixo y. Então, eu represento no plano cartesiano um ponto através de duas coordenadas. Uma coordenada no eixo x, lembrando que esse eixo x eu chamo de abscissa. Então, o eixo x é a abscissa e o eixo y é a ordenada do ponto. Então, por exemplo, se eu chego para você e digo o seguinte: eu tenho aqui um ponto A, que a abscissa é 2 e a ordenada é 5. Então, como é que eu vou localizar esse ponto aqui? Então, ele tem um x valendo 2 e ele tem um y valendo 5. Então, este ponto A, ele está aqui. Eu localizo o ponto A ali. Então, ele tem uma abscissa valendo 2 e uma ordenada valendo 5. Então, ali eu tenho a localização do ponto A. Agora, vamos supor que eu quero um outro ponto. Eu quero agora um ponto B. Esse ponto B, ele tem uma abscissa valendo 3 e uma ordenada valendo 4. Então, o que você faz agora? Pega o seu caderno, copia esse sistema de coordenadas cartesianas, não precisa fazer ele tão perfeito assim com régua e tal. Lógico que quanto melhor você fizer, melhor você vai enxergar. Mas constrói lá e agora localiza o ponto B. Ou seja, o ponto que tem uma abscissa valendo 3 e uma ordenada valendo 4. Eu espero você fazer e a gente já volta aí para que a gente possa localizar também esse ponto. Ok? Então vamos lá? Vamos ver como é que ficou? Então a abscissa é 3 e a ordenada é 4. Então esse ponto está aqui, ó. Esse daqui é o meu ponto B. Ok? Então, o que acontece? Se eu considerar que entre A e B existe um segmento de reta, eu tenho aqui o que eu posso chamar, eu até vou pegar uma outra cor para a gente representar isso daqui, eu tenho aqui o segmento AB. Então, eu tenho ali o segmento AB. Esse segmento AB ele tem um valor, e mais tarde, até quando você aprender lá no triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, você vai conseguir determinar essa distância em função de duas outras distâncias conhecidas ali. Mas por enquanto, para nós só importa entender que eu também posso ter um segmento representado num sistema de coordenadas cartesianas, ok? Agora uma outra situação. Vamos localizar aqui os seguintes pontos. Eu quero aqui o ponto C, que tem uma abscissa valendo 3 e uma ordenada valendo 6. Ok? E eu quero um outro ponto cuja abscissa vale 4, aliás, vamos pegar um valor um pouquinho maior, vale 7 e a ordenada vale 6. Então, mesma coisa, eu quero que agora você localize o ponto C, onde a abscissa vale 3 e a ordenada vale 6. E eu quero que você localize o ponto D, onde a abscissa vale 7 e a ordenada vale 6. Beleza? Então, vamos lá, eu dou um tempinho, você faz e a gente corrige aqui.
Tá? É importante você saber localizar, porque daqui a pouco a gente vai fazer um outro exercício aqui muito importante. Então, primeiro, como é que ficou aí teu desenho? Né? Espero que você tenha parado o vídeo, fez o exercício e agora a gente retoma. Essa é a vantagem de você estar no comando, né? Ou seja, se você tiver alguma dúvida, você para o professor, faz o exercício e depois dá um play no professor, que o professor continua aqui explicando para você. Beleza? Então vamos lá. Ó, abscissa 3, ordenada 6. Então vamos localizar. Abscissa 3, ordenada 6. O ponto D está aqui, ó. Aqui está o ponto D. Né? Eu tenho uma abscissa valendo 3 e eu tenho uma ordenada valendo 6. Agora eu tenho uma abscissa valendo 7, né? Eu tenho uma abscissa valendo 7 e uma ordenada também valendo 6. Então, aqui está o meu ponto. Aliás, esse ponto era o C, né? Eu coloquei D, mas está errado. Esse ponto era o C e agora este ponto aqui é o D. E aí eu vou perguntar uma coisa para você. Quanto é que vale o segmento CD? Eu quero saber, eu vou até deixar em destaque aqui. Vou só apagar aqui um pouquinho e vou deixar ele destacado aqui, ó. Eu quero saber quanto é que vale o segmento CD. Será que eu consigo determinar o segmento CD? Veja uma coisa, como ele tem a mesma ordenada, na verdade, o segmento CD, vamos supor aqui, tem um detalhe, né? Vamos supor que a gente está trabalhando aqui em centímetros. O gráfico está dizendo que todas as medidas que estão sendo tomadas ali, elas estão sendo tomadas em centímetros. Então, vamos imaginar que aqui também eu tenho centímetros, beleza? Então, se eu quero saber quanto é que vale o segmento CD, na verdade, como ele é paralelo ao eixo X... Ah, Paulo, por que ele é paralelo ao eixo X? Observe que ele tem a mesma ordenada. Então, quando ele tem a mesma ordenada, ele é paralelo ao eixo X, né? Aí o que acontece? Você concorda comigo que o tamanho do segmento CD é a distância entre 3 e 7. Então, na verdade, é só eu fazer 7 menos 3. Daria 4. Ou eu conto aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Como cada distância dessa equivale a 1 centímetro, eu tenho 1, 2, 3, 4 centímetros. Então, o segmento CD, ele vale 4 centímetros. Eu consigo determinar o segmento CD pela distância entre os pontos no eixo X. Lógico que o que me facilitou bastante, onde eu fiz um único cálculo, foi o fato da gente ter, na verdade, a mesma ordenada, ok? Agora eu quero que você localize esse ponto aqui, o ponto E, que tem uma abscissa valendo 7, né? E uma ordenada valendo 2. Então localiza agora o ponto E. Ele tem uma abscissa valendo 7 e uma ordenada valendo 2. De novo, dá um pause no professor, faz o exercício, localiza o ponto, depois você volta junto comigo para a gente corrigir. É importante você também fazer sozinho. Esse exercício é importante porque a gente está fazendo uma transposição de todo aquele conceito que nós temos de segmento e agora, daqui a pouco a gente vai falar em polígono, para uma situação que você já conhece, que é o plano cartesiano. Então eu posso representar um polígono, e a gente vai fazer isso daqui a pouco, num sistema de coordenadas cartesianas, né? Então agora o que acontece? Se eu localizar o ponto 7 e 2, então ele tem uma abscissa valendo 7 e uma ordenada valendo 2. Ele está aqui. Esse é o ponto E. Ele tem uma abscissa valendo 7 e ele tem uma ordenada valendo 2. Agora eu quero que você me determine quanto é que vale o segmento DE. Vamos lá. O que a gente fez para determinar o segmento CD? Nós fizemos duas coisas.
Ou eu conto aqui 1, 2, 3, 4 centímetros, né? Então essa é uma situação. Ou eu conto aqui, ó. Eu sei que é 7 menos 3. Então vou repetir como é que eu fiz o cálculo aqui para encontrar o 4 centímetros. Eu contei aqui 1, 2, 3, 4 centímetros. Ok? Ou então eu posso fazer 7 menos 3, que também vai dar 4. Então, quanto é que vai dar essa distância aqui? Veja lá. 1, 2, 3, 4 centímetros. Também. Então, o segmento DE também tem 4 centímetros. Eu tenho aqui 4 centímetros. Paulo, eu posso subtrair também? Pode. Eu posso fazer aqui, ó. 6 menos 2. Também vai dar 4. Né? Então, ou eu subtraio, ou eu conto, né? 1, 2, 3, 4 centímetros. E aí, eu sei que esse segmento aqui vai ter 4 centímetros. Agora, o que eu vou pedir para você é o seguinte. Eu posso ligar o segmento CE, eu posso chegar aqui e criar um segmento que começa em C e termina em E? Eu posso. Eu posso chegar aqui e fechar esse segmento aqui. A hora que eu faço isso, acontece uma coisa interessante. Eu crio um polígono. Eu acabei de criar um polígono. Que polígono é esse? Esse polígono aqui, e a gente vai destacá-lo, é um triângulo. Na verdade, eu criei um triângulo. Então, existe um triângulo formado pelos vértices. Então, agora, olha que interessante como tudo vai se relacionando, né? Agora, os pontos C, os pontos D e os pontos E, eles passam a ter um nome, eles passam a ser chamados de vértices. Então, eu tenho o C, o D e o E, são vértices. Vértices de que polígono? Um polígono de 3 lados. Quais são os lados? Os lados são o segmento CD, o segmento DE e o segmento EC. Né? Então, aqui eu tenho um lado 1, aqui eu tenho um lado 2 e aqui eu tenho um lado 3. Agora, veja uma coisa. Quanto é que vale o segmento CD? O segmento CD vale 4 centímetros. Então, aqui eu tenho 4 centímetros. Quanto é que vale o segmento DE? O segmento DE também vale 4 centímetros. Opa! Eu tenho um triângulo com 2 lados iguais. Então, eu sei que esse triângulo que eu fiz aqui é um triângulo isósceles, porque ele tem 2 lados iguais. E ele tem uma característica também. Ele é um triângulo isósceles retângulo, porque ele tem aqui um ângulo de 90 graus. Então, ele é retângulo isósceles, porque ele tem 2 lados iguais e um ângulo de 90 graus. Então, o que nós vimos aí? Primeiro, nós recordamos como é que eu localizo um ponto em um sistema de coordenadas cartesianas com a sua abscissa eixo x e a sua ordenada eixo y, ok? Depois, o que nós vimos? Que eu posso ligar esses pontos e construir um polígono. Por exemplo, aqui eu também poderia construir um polígono. Eu teria aqui também um triângulo, né? E se eu unisse, por exemplo, o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D e fechasse aqui, eu teria um quadrilátero, né? Eu teria um quadrilátero com 4 lados aí. No caso, 4 lados aí, 2 deles iguais e os demais diferentes, né? E aí o que vai acontecer? Na verdade, eu posso também criar uma situação em que eu posso buscar um ponto em função de um contexto. Tem um exercício aqui interessante que é o seguinte. Vamos lá. Primeiro, imagine que eu vou localizar aqui os seguintes pontos. O ponto 3 e 2, então ele está aqui. Esse é o ponto A. Ele tem uma abscissa valendo 3 e uma ordenada valendo 2. Né? Aí eu tenho um outro ponto que é o ponto B.
ele tem uma abscissa valendo 5 e uma ordenada valendo 2. Então ele está aqui. Ele tem uma abscissa valendo, até vamos aumentar esse valor para ele ficar um pouquinho maior. Vamos pegar aqui 8 e 2. Então ele tem uma abscissa valendo 8 e ele tem uma ordenada valendo 2. Está aqui. Então nós temos aqui o ponto A. Esse ponto A ele está aqui. E nós temos o ponto B, que ele está aqui. Ok? Então, a partir do momento que eu tenho o ponto A e o ponto B, eu tenho um segmento de reta AB. Então, eu tenho aqui representado um segmento de reta AB. Está aqui, né? Eu estou destacando esse segmento de reta aqui. É um segmento de reta AB. Você consegue me dizer o tamanho desse segmento de reta em centímetros? Veja, eu poderia fazer 8 menos 3, 5, né? Ou eu poderia contar 1, 2, 3, 4, 5. Então, o segmento AB, ele tem 5 centímetros. Agora, a minha pergunta é, eu quero que você localize 2 outros pontos dentro desse sistema de coordenadas cartesianas para que a gente forme um quadrado. Ou seja, eu quero formar um polígono, um quadrilátero que tem uma característica interessante. O quadrado, ele tem 4 lados iguais e 4 ângulos iguais. Ou seja, o que vai acontecer? Eu tenho que ter os 4 lados com a mesma medida. Então, se eu tenho que ter a mesma medida, eu tenho que pensar aonde vão, quais são as coordenadas do ponto C e quais são as coordenadas do ponto D, para que a gente tenha um quadrado representado num plano cartesiano. Sabendo que o segmento AB vale 5, então os lados têm que ter essa medida. Veja uma coisa. Como é que eu vou ter 5 para cima? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos chamar esse daqui de ponto C. Ok? A mesma coisa aqui. Como é que eu vou ter 5 centímetros para cima? 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos chamar aqui de ponto D. E agora a gente tem representado no plano cartesiano um polígono, um quadrilátero, e esse quadrilátero é o quadrado, ele tem 4 lados iguais, né? Nós temos aqui os 4 lados representados aqui. Então, o nosso objetivo desse problema, aqui está representado o nosso quadrado, né? Ele está representado nessa região aqui. O nosso objetivo desse problema é determinar as coordenadas do ponto C e D para que realmente eu tenha ali um quadrado, né? Então, o que acontece? O ponto C, ele tem a mesma abscissa que A, ela vale quanto? 3, e a ordenada dele é 7. Então, ele tem aqui uma ordenada valendo 7. Né? Ele tem a mesma abscissa de A, e a ordenada vale 7. Tanto que a distância entre 2 e 7, que é essa distância aqui, dá 5. 7 menos 2 dá 5. Já o ponto D, ele tem a mesma abscissa que o B. Então, o ponto D, a abscissa é 8 e a ordenada tem que ser a mesma que o C, né? Porque ele tem que estar na mesma linha aqui. Então, essa ordenada vale 7. E outro detalhe, se eu pegar a distância entre 3 e 8, essa distância aqui, ela tem que dar, entre 3 e 8, a distância tem que dar 5. Né? Então, eu tenho aqui 5 centímetros de lado pela distância dos pontos. E aí a gente está determinando, na verdade, um quadrado. Ok? Então, pessoal, foi uma aula muito importante, onde a gente fez uma transposição, a gente transportou todo o conhecimento que a gente já tinha de coordenadas cartesianas e a gente percebeu que, a partir do momento que eu localizo um ponto
em um sistema de coordenadas cartesianas, esse ponto ele pode ser um vértice. A partir do momento que eu tenho segmentos que não são colineares, eu posso ter um polígono. Então, por exemplo, se eu tiver aqui 3 pontos não coincidentes, eu posso ter um triângulo. Se eu tiver 4 pontos não coincidentes, eu tenho um quadrilátero. Agora, lógico, se houver uma característica a mais, por exemplo aqui, essa distância é igual a essa, que é igual a essa, que é essa, nós tivemos ali um quadrado. Beleza? Então foi uma aula muito importante, espero que você tenha entendido. O meu conselho é você não entender alguma coisa, volta o vídeo, presta atenção, faz de novo, porque é uma aula muito importante. Beleza? Um abraço para você, meu querido e minha querida, até um próximo encontro nosso.